Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro, seres humanos e seras humanas. Hoje eu vou comentar sobre o caso daquele juiz, o João Carlos de Souza Correia. Aquele que não é Deus, mas é juiz. Bom, eu não vou expor as fotos de ninguém e vocês facilmente podem deduzir o motivo. Vamos lá? Todo mundo já sabe que esse juiz está envolvido numa polêmica envolvendo uma blitz de trânsito. Bom, eu nem vou aprofundar muito nesse caso, porque é óbvio que é injusto fazer essa agente de trânsito pagar uma indenização para um cara que estava dirigindo um carro sem placa e sem portar documento de habilitação. Então eu vou comentar um outro caso. Logo após a polêmica da blitz, em 2011, o jornalista Ronaldo Braga publicou uma série de matérias no jornal O Globo. E esse jornal fez um histórico de todas as situações polêmicas das quais esse magistrado esteve envolvido. Um dos fatos teria acontecido lá em 2006, quando esse juiz, de acordo com o jornal O Globo, deu voz de prisão aos funcionários da Ampla, seres humanos. Ampla é uma concessionária de energia elétrica que atua no estado do Rio de Janeiro. Então, os funcionários da Ampla foram até a residência desse juiz para cortar o fornecimento de energia devido à falta de pagamento. Essa matéria foi veiculada no dia 17 de fevereiro e trazia o título: Juiz dá calote e tenta prender cobrador. Correia, o juiz, se sentiu ofendido e pediu inicialmente uma indenização de R$100 mil. A 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, condenou o jornal O Globo e o jornalista Ronaldo Braga a pagarem uma indenização de R$18 mil ao juiz Correia. E essa decisão veio da juíza Lindalva Soares Silva. Vamos agora analisar a justificativa dela. Acompanha comigo aí. O dever de informar, mesmo que para a imprensa seja verídico, não pode ser transmitido com emprego de linguagem agressiva de caloteiro, até mesmo porque a palavra, em nosso idioma, tem sentido pejorativo e depreciativo. Segundo ela, a imprensa precisa administrar com precisão e equilíbrio a palavra escrita. Houve uso desproporcional da linguagem ao chamá-lo, em primeira página de um jornal de grande circulação, de juiz caloteiro, o que por si só já caracteriza abuso. Galera, isso daí foi uma indenização por danos morais, e a base que sustenta essa indenização é o crime de difamação, que está lá no artigo 139 do Código Penal. Acompanha comigo aí. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Muito bem, nós estamos falando sobre os crimes contra a honra. A calúnia e a difamação são crimes contra a honra objetiva. Já a injúria é um crime contra a honra subjetiva. E existe uma grande polêmica sobre esse crime de injúria, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Há uma diferença crucial entre a calúnia e a difamação. Calúnia significa imputar falsamente, fato criminoso a alguém. Então, na calúnia estamos falando de condutas criminosas e na difamação estamos falando de comportamentos constrangedores. Ou seja, são fatos moralmente reprováveis, mas não são crimes. Veja bem, a difamação, normalmente, entra no campo da moralidade. Em geral, a difamação acontece com a exposição da intimidade sexual, ou quando você fala que fulano traiu cicrano, ou quando entra nessa questão da situação financeira, expondo dívidas ou a intimidade da vida de alguém. Outra diferença em relação à calúnia e à difamação está no campo da verdade. Na calúnia, você fica livre da culpa se conseguir provar que está falando a verdade. Se você provar que a pessoa realmente praticou aquele crime, você sai da condição de caluniador e entra na condição de delator ou de testemunha desse crime. Já nos casos de difamação, a exceção da verdade funciona de uma maneira diferente.
Então, mesmo que seja verdade, mesmo que a pessoa tenha traído ou que a pessoa tenha praticado atos moralmente reprováveis, de acordo com o Código Penal, você não tem o direito de jogar a merda no ventilador e sair espalhando essas histórias por aí. O ato pode até ser moralmente reprovável, mas você não tem o direito de invadir a vida íntima da pessoa e compartilhar essas informações. Existe um grande debate para definir se isso é correto ou não. Bom, eu não quero aqui definir se difamação está sendo trabalhada corretamente no Código Penal, mas vamos trabalhar com o direito positivo e com o que já existe aqui na letra da lei. E para isso vamos dar uma olhada no parágrafo único do artigo 139, porque ele traz um detalhe muito importante para essa nossa reflexão. Me acompanha aí. Parágrafo único, artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Agora, vamos analisar novamente os dois casos onde esse juiz se envolveu em polêmica. Lá em 2006, os funcionários da Ampla, por falta de pagamento, iam cortar o fornecimento de energia elétrica. E aí esse juiz foi lá e, pam, voz de prisão em cima deles. Em 2011, ele foi parado numa blitz da lei seca e veja, ele estava dirigindo um carro sem placa e não estava portando documento de habilitação. A gente disse que ele é um juiz, mas não é Deus, e aí, o que ele fez? Pam! Voz de prisão de novo. Eu sei que existem outras situações em que esse cara se envolveu em polêmicas, inclusive no trânsito, mas eu não vou comentar sobre elas, vou me concentrar nesses dois casos aqui. Bom, nesses dois casos ele cometeu infrações administrativas. E vamos imaginar que ele não tivesse dado voz de prisão nem para os funcionários da Ampla, nem voz de prisão para essa agente do Detran. Detran? Essa agente de trânsito aí. Até então, isso pertence à vida íntima dele enquanto cidadão. E o jornal não teria o direito de publicar isso na primeira página, expondo o cara como caloteiro, e isso daí infringe, então, o artigo 139 com relação à exceção da verdade. Mas, a partir do momento que ele deu voz de prisão aos funcionários da Ampla, a partir do momento que ele deu voz de prisão a essa agente de trânsito, ele não estava mais agindo como um cidadão comum. Ele passou a figurar como juiz de direito. E você sabe o que isso significa? Volta comigo para o parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Isso mesmo, meu amigo, ao dar voz de prisão, ele assumiu a posição de funcionário público, ele assumiu sua função de juiz de direito. E por causa disso se enquadra perfeitamente nesses casos da exceção da verdade lá do artigo 139. Como ele assumiu a roupagem de juiz e deu voz de prisão, o jornal O Globo tem todo o direito de veicular a situação do calote. Porque nesse caso, o jornal não está expondo a intimidade de um cidadão. O jornal está trabalhando a informação de um juiz de direito que usa sua autoridade arbitrariamente para sair dando voz de prisão aleatoriamente. E é aqui que nós devemos nos lembrar do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é porque o sujeito é um juiz de direito, é um magistrado, que ele pode cometer determinadas infrações administrativas e se ver livre das respectivas punições. Mas aí você pode dizer, ah não, qualquer cidadão pode dar voz de prisão e por causa disso ele não estava agindo como juiz, só estava exercendo o seu direito de cidadão de dar voz de prisão para qualquer pessoa. Errado de novo. Um cidadão pode dar voz de prisão em casos de flagrante delito. Os funcionários da Ampla não cometeram nenhum delito, não cometeram nenhum crime ao ir cortar o fornecimento de energia elétrica para um cidadão que não paga. A agente de trânsito não cometeu nenhuma infração, na verdade ela estava cumprindo o dever dela em parar um carro sem placa de um cidadão que não está portando documento de habilitação. Então, meus amigos, não houve nenhum flagrante delito para que ele possa, enquanto cidadão, dar voz de prisão. O que ele fez foi usar sua autoridade de juiz arbitrariamente para dar voz de prisão nas pessoas e fugir das respectivas penas administrativas das infrações que ele cometeu.
Sabe, galera, a gente costuma reclamar dos casos de corrupção no meio político, mas isso também é corrupção. Eu deixo aqui registrada a minha crítica à imoralidade dessas decisões envolvendo o referido juiz. Pois é, agora eu tô fazendo a minha crítica, será que eu também vou ter que pagar a indenização? Seres humanos e seras humanas, como eu falei no meu último vídeo, o Estado é uma estrutura organizacional, estamos falando de um conceito abstrato. Porém, compete a nós, cabe a nós, é nossa responsabilidade estipular os limites dos órgãos e das instituições que operam por trás do Estado. Eu faço esse vídeo aqui em prol da criticidade do nosso povo, pois nós não podemos permitir a extrapolação de determinados poderes e a arbitrariedade por quem está no governo, por quem está com as mãos nos poderes do Estado. Somente assim, com o desenvolvimento da nossa criticidade, é que nós vamos desenvolver enquanto povo e enquanto nação. Bom, por hoje é só, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e falou!